Oi, pessoal! A Netflix se envolveu recentemente em uma grande polêmica, semana passada, na verdade, quando eles lançaram o teaser da nova série deles, que vai estrear dia 28 de abril, Dear White People. E a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre isso. A gente geralmente não gosta de trazer temas polêmicos pro nosso canal, porque a gente não gosta de causar atritos desnecessários com as pessoas, de causar brigas, de causar abertura para pessoas, para discurso de ódio nos nossos comentários. A gente quer manter tudo, na boa. Mas é que foi uma coisa muito fora das proporções. Saiu de proporções. O que aconteceu? A Netflix lançou esse teaser, 30 segundos de Dear White People, que é de uma negra chamada Sam, falando num programa de rádio. Queridas pessoas brancas, essas são as fantasias que vocês podem usar no Halloween. Piratas, enfermeiros, não sei o que lá, não sei o que lá. Essas são as fantasias que vocês não podem usar no Halloween. Nós. E aí mostra fotos de pessoas numa festa de Halloween usando blackface. O que mais chocou, o que mais as pessoas reclamaram, na verdade, não foi nem o conteúdo do trailer, foi só porque o nome era Dear White People. Em português, a tradução do filme ficou Cara Pessoa Branca. Eu acho que é uma tradução meio estranha, assim, mas enfim. A verdade é que, por algum motivo, as pessoas se ofenderam pelo nome Dear White People. Porque generalizava, não sei qual é a justificativa, não faz sentido nenhum. As pessoas simplesmente julgaram, novamente, para variar, como sempre costumam fazer as grandes massas de haters da internet, preferiram julgar o livro pela capa do que realmente ver do que ele se trata. E o que, na verdade, é uma produção extremamente tolerante, assim, uma produção extremamente muito bem equilibrada. Baseada, né, no filme de mesmo nome, de 2014. Isso. Do Justin Simien, é o diretor, é o escritor, o criador, que também é da série. O que dá a entender quando a gente vê o teaser é que ele vai começar de onde parou o filme. Na verdade, me pareceu que vai recontar a história de novo, porque o filme foi muito pouco conhecido. Ele passou em Sundance, fez um certo rebuliço em Sundance, teve uma bilheteria ali de 4 milhões de dólares, que foi um filme com muito baixo orçamento e com muitas dificuldades de gravação, pelo que o próprio Simien conta. Ele fala que foi difícil convencer as pessoas, ele estava com muito medo de usar esse nome, ele conta que ele estava com medo de... pelas reações que aquilo ia causar, mas ele disse que ele tinha que quebrar aquele cluster de filmes de negros feitos para negros, e ele foi criticado inclusive por negros por fazer um filme que falava com as pessoas brancas. Mas a verdade é que o filme é uma produção que não poderia muito bem ter sido panfleteira. Poderia muito bem ter sido um filme de protesto, um filme que seria, vamos dizer assim, preto no branco, sabe? Não tem meio termo, não. Mas ele prefere muito mais ser um filme que analisa toda a situação. Os próprios negros, dentro da sua estrutura, acabam desenvolvendo personalidades diferentes para se adaptar a esse mundo que é um campus. Exatamente, ele passa todo dentro de um campus predominantemente branco de uma escola Ivy League americana. Isso. Tem esse, digamos, atrito entre brancos e negros em diversas posições. Tem o dean de estudantes versus o presidente da faculdade, mas também tem um relacionamento sadio entre brancos e negros, como o relacionamento da Sam com o namorado branco dela. E, sabe, não mostra que os brancos e os negros terem um relacionamento juntos é uma coisa ruim. Isso que eu acho que é um dos pontos positivos do filme. Ele trata do momento atual, do momento que a gente tá vivendo. Não dá pra gente achar, não existe racismo, eu não sou racista, então não existe racismo. Não é verdade, existe o racismo totalmente velado. E ela tem a própria Sam, quando ela discursa, ela tá discutindo com o conselheiro deles, e ela fala que, ela explica um pouco, assim, por que é racismo, uma coisa que as pessoas não conseguem entender. Por que é racismo quando um branco faz alguma coisa com um negro, e quando um negro faz alguma coisa com um branco não é racismo. Ela deixa isso muito claro, numa explicação muito técnica do que a palavra significa, do que ela... E explica isso de uma forma muito natural também. O filme não tenta ficar assim, parando a câmera e dizendo: olha, isso aqui aconteceu, é todo mundo ruim, sabe? Não. Eles tentam mostrar que, apesar de ter todas essas situações, é possível a convivência ainda. Black people can't be racist. Prejudice, yes, but not racist. Racism describes a system of disadvantage based on race. Black people can't be racist since we don't stand to benefit from such a system. Por ele ser tão equilibrado é que ele ganha muito mais força como uma
uma coisa anti-intolerância. Eu acho Totalmente. que isso é muito bom, é uma coisa muito saudável de se fazer. E ao mesmo tempo é um tapa na cara, um tapa de pelica na cara das pessoas. Porque quem vai com todo o hate pra cima do filme dizendo que ele é uma propaganda, disseram que é uma propaganda racial, um racial baiter. E na verdade não é, o filme é extremamente incisivo com todo mundo mesmo. Bom, como uma produção filme, o que me surpreendeu muito foi que ele tem uma fotografia muito cuidadosa. Ele usa uns takes muito interessantes, assim, pra apresentar tudo aquilo de uma forma que fica muito fácil de entender como é que tá acontecendo as coisas. Mas dá pra ver, assim, que foi feito com muito carinho, assim, com muita qualidade técnica. Os atores estão muito bem no filme, estão muito dedicados. Então, uma das coisas interessantes também é que o diretor, ele meio que se coloca no papel de um dos personagens. Tu vê pelo próprio artigo que ele escreveu logo depois, que deu a polêmica do Dear White People pela Netflix, ele colocou um texto e ele se revela muito naquele texto, mostrando que ele é um daqueles personagens também. Claro que ele faz um personagem parecido com ele, que é um personagem que fica naquela linha tênue entre pender por um lado radical ou por um lado mais, vamos dizer assim, amigável. Ele quer assumir. Ele quer ser invisível. Ele não quer se tomar misturar lados. com tudo. Ele Então ele tá em todos os lugares. Exatamente. E ele é um personagem muito interessante, porque ele mesmo brinca assim com as coisas assim, tipo, eu não quero ter que gostar de Spike Lee só porque o Spike Lee é um diretor negro. Tipo, eu amo Stanley Kubrick, eu amo Robert Altman, sabe? Eu amo esses outros diretores, eu não quero ficar dando satisfação pros outros do que eu tô fazendo, sabe? Ele tenta se posicionar nesse meio termo. Isso que é muito legal, porque é a posição que ele tá tomando exatamente, a posição que ele tenta mostrar desde o começo, que tanto num lado como no outro tem o certo e tem o errado. Tem as atitudes corretas e as atitudes erradas. E o importante é tomar a atitude correta. Não pensar que o teu lado tá certo, então todas as atitudes que tu toma estão certas, e que o outro lado tá errado, e que todas as atitudes que eles tomam estão erradas. Mas uma coisa que eu acho que faltou no filme, e que eu acho que isso vai ser bom na série, é que o meu problema maior com ele foi que ele aborda muito tema. Muito tema diferente, muito tema complexo, e ele não consegue dar peso suficiente para todas as faces da história. Então ele tem o presidente da casa que quer ficar amigo de uma outra casa e ele não consegue porque o cara tem um certo preconceito com ele. Tem a personagem que quer fazer sucesso, mas quer fazer sucesso esquecendo as raízes. Aí tem a personagem principal que quer de alguma forma radicalizar com as coisas, mas ela não consegue, ela não sabe como lidar com as atitudes dela, com as consequências que as atitudes dela vão ter. Ela quer fazer o que ela quer, mas ela não quer aceitar as consequências, entende? Exatamente. Ela quer agir como uma líder, mas ela não quer liderar. Exatamente. Ela, que nem eles dizem que ela é uma anarquista. É. E aí, tipo, ela é a perfeita protagonista, porque ela é birracial. O pai dela é branco e a mãe dela é negra. Então ela tá no meio disso. Ela tá no meio do trovão, no meio da confusão toda, né? Sim, e daí tu dá pra ver todo o filme, sim, enquanto ela briga com os dois lados dela, porque, tipo, ela tem um namorado branco dela, mas daí do outro lado ela tem um menino negro que gosta dela, e daí ela diz que ela gosta de coisas de origem negra, mas o outro menino branco sabe que na verdade ela gosta, que é isso que eu tô falando do Spike Lee, que ela diz pros outros que o favorito dela é Spike Lee, mas ele sabe que não é, que ela sabe... Que ela gosta de Taylor Swift, essas coisas assim. Que ela gosta de Taylor Swift, exatamente. São as duas facetas que ela fica brigando pra saber qual, mas porque a gente não precisa brigar. São muitas histórias diferentes que estão entrelaçadas e que eu acho que mereciam um desenvolvimento melhor, porque ele quer falar muita coisa em muito pouco tempo. O filme tem menos de 2 horas e isso acaba faltando, sabe? Acaba faltando um pouco mais dessa análise, principalmente porque o filme depende daquela decisão final dos protagonistas de tomarem uma atitude em relação àquilo que eles estão vendo, de não ficarem mais quietos, e a gente precisa se convencer melhor do que está acontecendo. Soa um pouco forçado o final, apesar de ser um final muito forte, principalmente no ponto onde ela mostra que as pessoas viram o que aconteceu, receberam um convite para a festa, um convite inclusive que é baseado numa história real, né, pelo que o próprio Simeon comentou. O convite, inclusive, que eles leram é o convite de uma festa real que foi feito. E, na verdade, o convite foi enviado, as pessoas aceitaram ir pra festa e ninguém questionou nem nada. Não. Depois todo mundo quis botar em cima a culpa do cara lá que organizou a festa, mas ele disse, mas eu não queria fazer mais a festa, eu desisti de fazer a festa. Mas as pessoas mesmo assim receberam o convite, foram porque... Ninguém questionou, ninguém achou ruim, ninguém achou, todo mundo concordou, não, vamos lá, taca ninguém pau. achou preconceituoso, Não. nada, eles acharam de boas. Tudo de boas, mas então assim, choca mais por conta disso, sabe?
E é o que a gente tá vendo com esses comentários que estão acontecendo, com tudo isso que aconteceu Na Netflix. na Netflix, no YouTube, nos 138 mil dislikes em uma hora, que as pessoas podem gritar o quanto que elas querem que não existe racismo, não tá acontecendo nada. Acontecem atitudes como essa, onde as pessoas simplesmente são provocadas e elas já automaticamente se defendem. Não é bem assim. A gente vê que tem uma coisa errada. As pessoas não conseguem olhar aquilo e refletir como aquilo é danoso para nossa sociedade. Elas têm que pensar nelas. Isso aqui, eu sou branco, isso é ofensivo contra mim. Não importa se aquilo ali é ofensivo contra todos os negros que existem. Eu me sinto ofendida, então aquilo ali é ruim, é racismo, é preconceito, porque eu não sou racista, eu não sou preconceituosa. Então por que eu preciso olhar aquilo ali, as pessoas chamando a minha raça de preconceituoso? Tem muita gente, inclusive, boicotando a Netflix, fazendo uma campanha de boicote. As pessoas estão postando fotos no Twitter delas cancelando a conta delas e dizendo que estão tentando baixar o preço das stocks, das ações da Netflix com isso. A Netflix já garantiu pro CMA que Dear White People não será cancelado, nem adiado, nem nada. Até porque seria uma atitude ridícula da Netflix fazer uma atitude claro, mas é claro. E, inclusive, as ações da Netflix aumentaram depois da... Porque toda a polêmica também vai reverter em visualizações. Pra vocês terem uma ideia, quando Dear White People foi anunciada em 2012, o filme 2011, a gente fez uma pesquisa no Google Trends ali, eu fiz uma pesquisa rápida, em toda a história do filme. Ele tem um pequeno pulinho, assim, nas uns 10, 15 pesquisas, vamos dizer assim, no nível, né? Eles fazem de 10 a 100. Aí, lá pelas tantas, em 2014, quando o filme é lançado, ele tem um pequeno spike rapidinho, mas quando ele foi anunciado pra Netflix, o número de buscas simplesmente disparou, sabe? As pessoas realmente começaram a procurar, começaram a buscar. O filme, a série com certeza vai trazer muita gente, que muita gente vai achar que vai ser uma coisa muito mais chocante, vai ver que não é tão chocante assim, porque o filme... Verdade. O filme é extremamente equilibrado, como a gente disse, a gente não achou o filme muito bem feito, muito bem colocado, muito bem... defendendo muito bem as suas ideias, para um lado como para outro. O final do filme, inclusive, é aquele choque assim de ver que nós estamos em pleno século XXI, e a gente tá ainda com preconceito entre o casal branco e negro, sabe? Tipo, não dá mais pra aguentar isso, mas as pessoas ainda olham com cara virada. Então, tipo, dá pra ver que isso vai ser benéfico pra série como questão de audiência, e principalmente vamos ver como é que vai ser a repercussão dela quando ela finalmente sair, e o que isso vai trazer de discussão também, porque essa discussão vai se manter por um bom tempo ainda. Verdade. Essa discussão tá bem em voga ultimamente. Então vamos encerrar por aqui. Vamos chegar. Isso, gente. Dear White People estreia na Netflix no dia 28 de abril. Vai ter 10 episódios, então não percam. Conta pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam do teaser, se vocês olharam, o que vocês estão achando de toda essa polêmica que tá dando em torno de 30 segundos de um teaser de uma série da Netflix. Não esquece de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, de compartilhar nas redes sociais para mais pessoas se juntarem a essa discussão com a gente. Por favor, discussão sadia. Discursos de ódio nos nossos comentários serão deletados. Não esquece de se inscrever no canal se vocês quiserem continuar vendo o nosso material, tá bom, gente? Até a próxima!